Eu queria então só partilhar rapidinho com vocês. Eu fui policial civil 10 anos na instituição na função de agente de telecomunicações. Prestei 3 vezes, então às vezes a gente precisa um pouquinho de perseverança e de teimosia. Prestei a primeira, não consegui. Prestei a segunda, não consegui. Na terceira, graças a Deus, passei tanto para agente de telecomunicações e fiquei muito bem classificado para a prova de escrivão de polícia. Só que na época, eles publicaram, né, o resultado, quem passou em um, eles já tiraram do outro. Graças a Deus também deu tudo certo, passei como agente de telecomunicações. Só que daí na época, ficamos 8 meses em São Paulo na academia e eu fui designado para o litoral. Eu já morava aqui em São José dos Campos, tinha toda a família constituída aqui e fui designado lá para o litoral. Fui lá. Vamos lá, eu mudei com a família, não consegui fazer bate-volta, né? Então, apesar de serem de plantões, mudei com a família inteira e a princípio eu fiquei descontente no momento. Fiquei descontente de estar longe da família, tudo aquilo que às vezes a gente tinha imaginado, construído, né, em sonhos para realizar aqui em São José, junto com a família, junto com a mãe, né? Minha esposa e filhas foram junto. Mas com a minha mãe, meus irmãos, os amigos que eu tinha aqui, até a comunidade como um todo, caiu por terra. Naquele momento eu fiquei descontente. Então eu pensei comigo, vou me esforçar, vou lutar para ser um excelente policial, vou ajudar, vou me enturmar aqui na comunidade, mas ao mesmo tempo vou estabelecer um novo projeto de vida. E eu me encontrei com a INSS, vou apostar aqui. Então, ao mesmo tempo que fui desempenhando as minhas atividades na Polícia Civil, fui lutando para o concurso do INSS. A princípio de forma moderada, mas fui construindo e fui amadurecendo esse projeto de vida. Fiquei 10 anos na Polícia Civil. Prestei o primeiro concurso do INSS, né? Na época só tinha uma vaga ali para a agência de Jacareí, fiquei em 11º, chamaram até o 5º colocado. Então ali bateu na trave. Aí no segundo, último concurso, edital de 2015, prestei a prova em 2016. Eram 3 vagas. Aqui para São José, só pingou no último concurso uma vaga aqui para São José dos Campos. E 3 vagas de ampla concorrência lá para Taubaté. O que eu pensei? Eu vou brigar com essa uma vaga ou tenho disponibilidade de correr e tentar aquelas 3 vagas? Sabendo que aquelas 3 pegava todo o fundo do vale. Cruzeiro, Aparecida, Guaratinguetá, Cunha. Então, aí eu vou brigar lá. Dessas 3 vagas, mais de 3.700 concorrentes, fiquei em 4º. Falei, caramba, vai bater na trave de novo. E aí, nisso, a princípio, não contei com a sorte. Tinha-se a expectativa de chamarem mais candidatos, mas eu já comecei a estudar para o TJ. Nossa, o Celso aqui já passou para o TJ, para aquele concurso mesmo de 2018. E já comecei a estudar já para o TJ. Até que a segunda colocada, ela desistiu. Cris, eu estou aqui. Ela é sargento da aeronáutica lá em Guará, e a época que estavam mexendo nas aposentadorias, falou, olha, Cris, vão mexer muito, né, nas aposentadorias, eu vou ficar aqui mesmo, a vaga é sua. Aí, caramba, eu falei, nossa, e agora, né? Vamos lá. Né? E a vaga seria lá para Cunha, Então eu pensei, nossa, morar em Cunha, uma cidade pequena, eu falei, a família vai judiar bastante da família. Isso porque a gente já tinha fazido um bate-volta. Eu tinha sido designado para o litoral. Antes de passar no INSS, eu já tinha conseguido voltar para São José dos Campos. Trabalhei aqui na seccional, ali no Jardim Satélite, junto com o Robson. O Robson estava lá como terceirizado. Ele viu lá, vários plantões, ele viu porque daí o serviço lá era tranquilo. Então, o que eu tinha que fazer? Qual que era a minha responsabilidade lá no plantão? Eu tinha que dar suporte para as delegacias. Então, se às vezes prendessem alguém, fizessem uma vistoria no carro, eles ligavam para mim e eu consultava no sistema. Olha, ele tem passagem. Olha, esse carro está com queixa de furto. Ou então, às vezes, teve algum flagrante de alguma ocorrência, eu tenho que fazer um comunicado para toda a rede. Então, eu tinha que ser acionado, estava ali à disposição. Enquanto não tivesse serviço, tranquilo, né? Tinha ali a TV ali para poder assistir alguma coisinha, mas o que eu pegava, fazia? Estudar para o concurso do INSS. E deu certo. O Robson é testemunha que vários plantões de madrugada estava lá eu firme e forte estudando para o concurso do INSS. E deu certo. Então, fui designado. Uma coisa que me salvou, me ajudou bastante, é a minha graduação em gestão de pessoas. A minha vaga, a princípio, era lá para Cunha. Mas como o RH dos servidores ali da região estava precisando de servidores, e eu com a graduação, deu certinho. Fiquei ali em Taubaté mesmo, e em 6 meses
eu já assumi a função de chefia do setor de gestão de pessoas. Consegui entregar um bom trabalho ali para eles, né? Gostava, quando você faz alguma coisa com amor, não tem jeito, você colhe resultado rapidinho e todo mundo vê aquilo que você faz com amor. Em 2 anos, consegui entregar um bom trabalho e aí teve a necessidade de um novo gerente aqui na agência de São José dos Campos. O meu gerente lá me indicou, porque sabia que aqui a região precisa muito de um bom gestor, e me convidaram e topei o desafio. Já estou quase há 3 anos aqui à frente como gerente da agência aqui de São José dos Campos. E a gente não para. Na semana passada, eu já estava como educador de outros servidores do serviço social lá em São Paulo. Então, a gente, conforme vão vindo os novos desafios, dependendo você tendo mais fome, né, vontade de servir, de ajudar, você vai só crescendo realmente na instituição. Então, minha apresentação é essa. Gente, fiquem absolutamente à vontade. Eu vou partilhando alguns tópicos, algumas informações, mas a qualquer momento, sempre depois de algum bloco, eu vou abrir para perguntas, mas se às vezes já pintou, pode levantar a mão com o maior prazer. Esse momento aqui é para vocês, tá? Então, para tirar dúvidas, gente, de verdade, algo que foi fundamental para mim, tanto lá na preparação do concurso da Polícia Civil, tanto no concurso do INSS, são essas palestras aqui na Unicursos. Eu vim aqui no preparatório para a Polícia Civil, o José Roberto ainda estava com o cabelo pretinho, né? Acho que lá 2005, 2006. Aí na época foi o professor André Less que passou técnicas de estudos, né, para o concurso público, dicas fundamentais. Tá? Aí depois, no preparatório para o INSS, eu vim em 2 palestras. O José Roberto, ele chamou na época o gerente executivo do INSS aqui de São José dos Campos, era o Eurípides, ele já está aposentado, não está mais no INSS, mas eu lembro dele, ele veio, eu estava lá no litoral, cadastrei no site da Unicursos, vim assistir a palestra e depois assisti uma nova palestra do professor André Lessa. Gente, e já aproveitando, gente, tem disponível no YouTube dicas para estudos para concurso público do nosso professor José Roberto. É uma das aulas mais completas e está ali gratuita sobre técnicas de estudo para concurso público. A aula está super top, tá? Então essas palestras, gente, são fundamentais, ajudam muito. E uma coisa que é diferencial, quando você almeja alguma coisa, realmente saber como que faz. O que a pessoa que está lá dentro, como que ela fez para chegar lá? O que ela faz lá? Como que é o dia a dia? Quais são as atribuições? Quais são as vantagens? Quais são as dificuldades? Então, você traz, sim, absolutamente natural, você trazer vários questionamentos. Então, palestras como essa, gente, são super esclarecedoras. Então, primeiro, apresentação, já me apresentei a vocês. Próximo concurso do INSS. Quais são as informações oficiais que nós temos hoje? Então, já estão aprovadas 1.000 vagas para técnico do Seguro Social, tá? Nesse momento, então, são 1.000 vagas para ensino médio. O presidente do INSS até chegou a encaminhar um pedido para o Congresso para aprovação da alteração do nível da escolaridade, mas foi negado. Então, para esse concurso, realmente, somente nível médio, tá bom? Existe uma tentativa da Casa, do Instituto Nacional do Seguro Social, de tentar valorizar a carreira. Soltaram recentemente uma bolsa de estudos para os servidores que não têm nível superior. Hoje, mais de 70%, 75% dos servidores do INSS já possuem nível superior. São das mais diversas graduações. Tem gente que tem medicina veterinária, dentista, engenheiro, tem das mais diversas profissões e graduações, gente com mestrado, mas ainda tem uma parcela. E eles estão buscando, soltaram bolsas de estudos para tecnólogo para poder elevar, de fato, de uma forma definitiva, a graduação dos técnicos, dos servidores do concurso do INSS, e a intenção, o objetivo, é transformar em uma carreira de Estado. Qual que é a vantagem? Uma carreira considerada carreira de Estado é uma carreira mais valorizada. Então, tanto a parte remuneratória, tanto a parte da valorização, o progresso da carreira, ela se torna muito mais valorizada com essa instituição, né? Instituir como uma carreira de Estado. Salário do técnico hoje, técnico do Seguro Social, inicial, está em R$ 5.400.
447,79. Só isso, Cristiano. Olha, uma coisa que a gente vai explicar para vocês, que existe a progressão de carreira. Então, a cada ano, você aumenta um nível nessa carreira. No começo, aumenta de pouquinho em pouquinho, aumentam R$100 por ano, tá? Mas aí lá para o final vai aumentando R$500, R$400, tá? R$500, R$600. Aí no final de carreira, hoje, quem está lá no final de carreira, são 13 níveis. Então, quem está no final de carreira, um técnico, ganha em torno de R$9.099,25, tá? Aqui, alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Só partilhando com vocês algumas perguntas que o pessoal mandou para a gente pela internet. A princípio perguntaram quantas vagas serão para o estado de São Paulo. Nesse momento, nós ainda não temos essa distribuição de vagas. Provavelmente não, com toda certeza, somente no edital. Estamos em vias de ter conhecimento qual vai ser exatamente a banca que vai organizar esse concurso público. FGV, a CESP, o nome da FGV, CESP e as outras duas bancas, acho que Sesgran Rio também está no páreo, e eu acho que tem mais outras duas bancas que estão ali em processo, e o INSS está em vias de definir qual vai ser a banca que vai organizar a próxima prova, o próximo concurso. Mesmo que tenham vagas limitadas, é possível que chamem mais pessoas? Sim, com certeza. Tá? Existem concursos que, nossa, chamou muito mais do que a quantidade de vagas. O último, não. Porque o último também pegou um período muito recessivo da economia brasileira. Então, somente liberou aquele quantitativo das vagas, tá? E depois não teve um acréscimo, né? Uma aprovação do adicional. Mas praticamente todos os outros concursos anteriores chamou muito mais além do que aquilo que foi aprovado no edital. Tá? Alguma previsão de quando sai o edital? Então, a previsão que nos próximos 15 dias, com toda certeza, sai a banca que vai organizar o concurso público. Depois que definir a banca, a gente arrisca um mês, 45 dias para, no máximo, 60 para sair o edital. Tá? Depois que sair o edital, gente, também já foi aprovado que do edital eles vão ter 2 meses para a realização das provas. Então vai ser muito corrido. Hoje a gente não tem tempo para perder. Então se você definir que é esse o objetivo da sua vida, é esse o seu alvo, é esse o local que você quer chegar, não temos tempo a perder. É arregaçar as mangas e arrepiar, tá bom? Aqui tem mais uma pergunta, mas eu partilho daqui a pouco. Quais as matérias que caíram no último concurso público, a última prova? Eu sei bem porque eu estava lá. A gente até estava partilhando aqui. Português foram 15 questões, pessoal. 15 questões. Se eu não me engano, é a segunda matéria mais importante ali na prova. Ética caíram 6 questões. RJU, Regime Jurídico da União, foram 6 questões. Direito Constitucional, 7 questões. Direito Administrativo caíram 5 questões. Informática foram 5 questões. E Direito Previdenciário, 70 questões. Ou seja, mais da metade. Eu calculei ali na porcentagem, dá 58,30 e poucos de porcentagem a quantidade das questões de direito previdenciário. Ou seja, é fundamental. Você pode só estudar direito previdenciário e esquecer todo o resto? Não pode, gente. Né? Porque todo o resto ali é fundamental. Né? Regime jurídico único, informática. O ideal é todo o restante, vocês não ficarem parados. Trabalhar nem que seja um pouquinho, nem que seja 1 hora por dia, colocar ali de uma forma progressiva. Mas, sem dúvida, dá uma priorizada máxima para as questões de direito previdenciário. Tá bom? Aqui alguma pergunta? Tranquilo? Então tá. Pessoal, o que faz um servidor do INSS? É só pegar aqui a garrafinha, Thiago, um instantinho. Sim, Denis. Falaram, sim, que muito provavelmente vai cair redação
para o próximo concurso, mas não se tem nada definido. Para se ter certeza, somente com o edital mesmo, mas falaram sim, que possivelmente para o próximo concurso tenha redação. Bom? Alguém mais alguma pergunta? Tranquilo? O que faz um servidor do INSS? Gente, uma das primeiras atribuições de um técnico do Seguro Social é o atendimento. Tá? Então, lá na agência, hoje não tem como. Por mais que digitalizou bastante todos os serviços, eu acredito que aqui consegue resolver, por exemplo, todas as demandas bancárias, por exemplo, pagar conta, conversar com o gerente, isso tudo pelo aplicativo. A tendência, o objetivo é transformar essa mesma linha de ação, de raciocínio, também para o INSS. Só que nós ainda temos uma população, principalmente as pessoas de terceira idade, que precisam desse atendimento presencial. Que por mais que estejam em processo de inclusão digital, né, muitas pessoas de terceira idade, com Facebook, com Instagram, com WhatsApp, né, nossos pais, minha mãe também, inclusive, tem utilizado bastante as mídias sociais, mas eles ainda possuem muita dificuldade para acessarem os canais remotos, não é verdade? Então, sem dúvida nenhuma, hoje uma linha fundamental é o atendimento. Então, atendimento é atender a população, é orientar, é abrir requerimentos, passar orientações, tá? Só que a tendência, qual que é do INSS? É tirar os servidores do atendimento e passarem para a segunda linha, análise e concessão de benefícios. Lá em 2000, quando eu entrei em 2017 e 2018, o INSS tinha aproximadamente quase 40 mil servidores públicos integrados ao INSS. Aí veio tanto a reforma e teve uma chuva imensa de aposentadorias de servidores do INSS. O Instituto teve que escolher, ou eu coloco meus servidores para poder ficarem ali no atendimento, ou eu coloco meus servidores para analisarem esses benefícios, esses requerimentos, esses pedidos de aposentadoria, esses pedidos de pensões, esses pedidos de auxílio reclusão, salário maternidade e assim vai. Então, hoje, são poucos os servidores que ficam lá no atendimento. Tá? Tem que ter servidores. E tem. A maioria das agências tem pelo menos nem que seja o próprio gerente. Eu hoje, como é uma agência muito grande, eu fico na gestão, temos os estagiários e temos alguns servidores que atendem através de agendamento. Tá? Então aqui a nossa agência ela é muito grande, a procura é muito grande. Então eu não consigo, por exemplo, abrir o portão e vai entrando, né? E aí os servidores vão atendendo, a demanda é grande. Então o que a gente organiza? Os estagiários fazem uma triagem, fazem uma orientação, fazem uma pré-consulta ali no sistema e, se precisa, agenda para a população, para o segurado que está ali, para que o servidor, mediante agendamento, consiga atender. Mas qual que é a tropa de elite hoje do INSS? Qual que é o grande foco, né, a grande necessidade de servidores lá dentro do INSS? É na análise e concessão de benefícios. Então, como que está funcionando hoje, gente? Até é legal, bacana, que vocês possam até repassar essas informações. Antigamente, por exemplo, o seu João queria se aposentar, ele ia agendar, ou tinha uma época das filas, né? Ficava lá na fila, lá na agência, depois passou-se para a fase do agendamento. Ele agendava para comparecer lá na agência do INSS e ele chegava com um caminhão de papéis. É cópia da carteira de trabalho, cópia do comprovante de endereço, cópia lá do documento dele, chegava lá, colocava na mesa ali do servidor, era o próprio servidor que fazia essa triagem, olhava a documentação, fazia um confere com o original na documentação, montava ali um processinho, o seu João assinava um requerimento, o servidor já fazia uma pré-análise ali da documentação, já olhava e já dava mais ou menos o parecer para o seu João. Olha, seu João, aqui, olha, tá difícil, o senhor vai precisar trazer alguns documentos. Ou então já olhava, olha, seu João, eu ainda vou formatar o benefício, mas está tudo certinho. O senhor vai ser, sim, concedido a aposentadoria do senhor, tá? E logo, logo vai estar chegando uma cartinha na casa do senhor. Seu João saía todo feliz, ou então o seu João, às vezes, saía todo triste, né? Porque a aposentadoria não foi concedida. Aí formava o processo físico. Agora não é mais assim. Agora, para o seu João poder solicitar a aposentadoria, das duas, uma. Ou ele entra no aplicativo ou no site do Meu INSS, tá?
Então, hoje, o meu INSS é ferramenta fundamental para todos nós. Tá? A senha Gov, inclusive, que acessa todos os portais do governo federal, nessa única senha você acessa o site, o aplicativo do meu INSS. E ali você solicita qualquer coisa, aposentadoria, pensão, auxílio-doença, salário, maternidade, enfim. O seu João, ele pode tanto solicitar pelo site ou aplicativo, mas vamos supor que o seu João tem dificuldade, não é chegado nesse negócio de telefone, de smartphone. Como que ele faz? Ele liga na central 135. No telefone 135, e lá eles protocolam esse requerimento, esse pedido de aposentadoria do seu João. E aí o que acontece? A partir do momento que é gerado esse processo digital, esse processo ele entra numa fila virtual. Tá? E aí o Robson, que já passou no concurso público, está lá como técnico do Seguro Social, o que ele faz? Ele clica lá no sistema chamado GET e puxa o próximo processo digital que está na fila. E aí o servidor da INSS vai olhar ali, né? Vai olhar os documentos. O que pediu o seu João? O seu João está pedindo aposentadoria. Existe um sistema chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse CNIS já está todos os vínculos do seu João. Já vai dizer se o seu João já tem a idade, se ele já tem um tempo de contribuição. Só que aí o Robson que está analisando ali o processo, opa, ainda está faltando os documentos. Eu preciso atualizar o endereço do seu João e tem esse vínculo aqui nessa empresa aqui que está meio estranho. Não está ali, não está tudo certinho não, está meio estranho. Então o que o Robson vai fazer? Ele vai fazer uma exigência para o seu João apresentar mais documentos. Tá? Se o seu João é moderninho, deixou cadastrado o e-mail dele lá, essa exigência de documentos vai direto no e-mail dele. Se o seu João não é chegado a esse negócio de informática, não informou nenhum e-mail, obrigatoriamente vai uma carta para o seu João. Tá? Chegando a carta lá, o seu João, opa, lá o servidor Robson pediu lá para ele apresentar mais uma carteira de trabalho, o comprovante de endereço, o documento não ficou legível, né? Aí depois que chega, o seu João tem duas possibilidades. Ou ele inclui diretamente pelo aplicativo, ele tira foto, ou ele escaneia aqueles documentos dele que está faltando, ele diretamente da casa dele lá, entra no site do meu INSS e faz a inclusão desses documentos, ou ele agenda na agência do INSS para comparecer lá. Nós vamos digitalizar essa documentação e vamos incluir no sistema. Então, gente, hoje, é só para vocês visualizarem mais ou menos qual que vai ser a função principal hoje do servidor do técnico do Seguro Social, tá? E uma coisa importante, existe diferença na prática do técnico do Seguro Social e do analista? Na prática nenhuma, gente. Na prática nenhuma. Por isso que eles precisam sim, o quanto antes, unificarem em uma carreira só, porque na prática tem diferença gritante até de salarial entre o técnico do Seguro Social e o analista. Mas na prática, tanto o técnico, tanto o analista, eles analisam os processos. Tanto o técnico, tanto o analista são gerentes, são gestores das agências. Tanto o técnico, tanto o analista podem atender nas agências. É claro que eles tendem a mandar um analista que ganha mais para análise. Esse é o correto e essa é a tendência realmente. Mas na prática, gente, a gente vê que tanto os técnicos do Seguro Social, tanto os analistas fazem a mesma coisa, tá bom? Segunda possibilidade, a terceira, na verdade, possibilidade, são desses servidores atuarem na manutenção. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o servidor ele analisar aquela concessão inicial, aquele pedido novo. O seu João não era aposentado, está pedindo agora a aposentadoria dele. Então, Dona Maria perdeu o marido, está pedindo agora uma pensão por morte. Então, um benefício novo. A Dona Joana acabou de ter um filho. Então, agora que ela está pedindo um salário maternidade. Então, o carro-chefe do INSS hoje, o foco principal, são nessas análises desses pedidos novos. Tá? Mas existe muito grande também a manutenção dos benefícios. Como assim? O que seria a manutenção? Por exemplo, seria ali o seu João já está aposentado, tá? Só que o seu João ele mudou de cidade e acabou não sacando o benefício dele. Mudou lá, às vezes estava só sacando a poupança, tudo e tal, por 2 meses ele não foi sacar. Passou 60 dias, se a pessoa não saca o benefício, esse valor ele volta para o INSS. Poxa, mas aí ele não tem direito? Tem sim.
Ele, tanto pelo aplicativo ou tanto pelo telefone 135, ele solicita pagamento de benefício não recebido. Entendeu? Aí, esse pedido vai para quem? Vai para o pessoal que está fazendo o reconhecimento dos benefícios? Não, vai para o pessoal da manutenção. Então, tudo que se trata de manutenção, de pedidos, né? Às vezes pagamento que não foi recebido, às vezes reativação de benefício, prova de vida. Então, várias situações que são referentes à manutenção dos benefícios, vai para o setor de manutenção de benefícios. Manutenção ainda tem bastante também, gente. Então, os dois principais carros-chefes hoje dos servidores, dois locais de atuação dos servidores do INSS, o primeiro é o de reconhecimento de direitos, ou seja, aquele que vai conceder a aposentadoria, vai conceder a pensão por morte. E o outro é a manutenção, ainda também é muito grande. A demanda de manutenção dos benefícios ela é muito grande. Então, são muitos servidores atuando também nessa manutenção dos benefícios. Existe uma quarta possibilidade, que são das concessões judiciais. São as cessões de demandas judiciais. Que casos são esses? Vamos supor que o seu João que pediu lá a aposentadoria, o Denis já passou no concurso público, está lá como técnico de seguro social, o Denis viu, olha, seu João, me desculpe, mas o senhor não tem direito não. Ele vai lá, olhou, não tem tempo, e o Denis vai lá e indefere. Chega uma cartinha para o seu João, olha, seu João, cartinha, benefício do senhor, pedido de aposentadoria foi indeferido, foi negado. Aí o seu João, não, eu tenho direito sim. Poxa, tem lá um período lá que, poxa, eles não aceitaram, mas eu tenho direito sim. O que o seu João faz? Conversa com o advogado, entra na justiça. Chega lá para o juiz, não, tem sim. Concedo judicialmente, mande-se implantar esse benefício sim, porque o seu João tem direito sim. Então aí o juiz não pede, né? O juiz manda um ofício para o INSS, tá? E aí ele só manda, olha, implante-se o benefício de aposentadoria do seu João. Então tem os servidores que atendem essas determinações judiciais. Aí vai lá o servidor, tá lá, aí ele tem que implantar. Ele tem que ir lá jogar a determinação judicial e gera lá a aposentadoria e aparece lá a aposentadoria por concessão judicial para o seu João. Tá? E aí vai mandar cartinha para o seu João, olha, foi concedido judicialmente a sua aposentadoria. Hoje nós temos ainda sim também, consideravelmente, muitos servidores que atuam nessas concessões judiciais. Tá? E uma quinta possibilidade é a área meio. O que seria a área meio, Cristiano? É aquela área que eu atuei lá em Taubaté, como, por exemplo, a área de gestão de pessoas. Nós também merecemos cuidado. Então, quando às vezes a gente precisa alterar férias, quando às vezes nós, servidores, não recebemos auxílio transporte ou alguma coisa assim, que a gente tem que ter o setor, né, que a gente vai pedir um auxílio, que vai cuidar de nós, que vai cuidar do nosso pagamento, vai cuidar às vezes dos nossos custos ali. Entra logística, entra setor financeiro. Então, todos esses setores têm sim, né, dentro do INSS. Hoje existe uma tendência muito grande de centralizar esses setores lá em São Paulo, mas os servidores estão trabalhando sim nas cidades e se reportando a São Paulo. Tá? Então, acho que tem uns 7, 8 servidores, uns 10 servidores aqui em São José dos Campos que trabalham na área meio, tanto na logística, tanto na área de gestão de pessoas, tanto no setor financeiro. Tá? Então, existe sim, às vezes você gosta desse setor, eu sou formado em logística, eu sou formado em financeiro, eu gosto de gestão de pessoas, fiz graduação, fiz gestão de pessoas, é uma área que eu gosto. Perfeito. Pode ter certeza que oportunidades não vai faltar. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Por favor. Professor, eu vi alguns vídeos falando sobre a possibilidade de curso de formação. Tem que ocorrer. Sim, perfeito. O Marcelo está perguntando sobre a possibilidade de curso de formação. O diretor de gestão de pessoas hoje do INSS, ele passou sim oficialmente essa informação que pela primeira vez, após a aprovação, esses servidores vão passar sim por esse curso de formação. Eu acredito que esse curso de formação ele vai ser centralizado nas superintendências. Como assim nas superintendências? O Brasil
ele é dividido em macros setores, setores grandes chamados superintendências. Aqui o estado de São Paulo é uma superintendência, a chamada Superintendência 1, que é a superintendência do estado de São Paulo. Tem a Superintendência Sul, tem a Superintendência Centro-Oeste, tem a Superintendência do Nordeste e tem a Superintendência Sudeste 2, que pega toda Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então, são várias superintendências. Então, o que eu acredito? Tá? Ainda não se tem nenhuma informação de como que vai acontecer essa capacitação, essa formação dos servidores. Mas eu acredito que vai ser na sede das superintendências. Então, todos os servidores do estado de São Paulo vão para a sede aqui da Superintendência 1, ou seja, lá em São Paulo, na capital. Eu estava lá na semana passada, na verdade não, essa semana eu estava lá dando capacitação. Acredito que lá vai ter do Rio de Janeiro, lá o Nordeste eu não lembro na onde que é a sede, e no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, na região Sul, né, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, eu não vou lembrar a cidade, a capital que é, né, a sede da superintendência, eu não vou lembrar. Mas eu acredito que vão ser nas sedes das superintendências. Existe sim também a possibilidade deles quererem centralizarem todo mundo em Brasília, tá? Mas geralmente, então, como que é feito hoje para o servidor público? O servidor público, quando ele é convocado, é pago um custeio para ele, tá? Então, é convocado, ele já está em exercício, é gerado uma diária para ele e aí ele se desloca. Geralmente é pago, por exemplo, se tem que pegar avião, a própria autarquia banca essa passagem, né, de avião, se desloca até lá, tá? E aí, com o hotel, a alimentação, é pago com as diárias que o Instituto paga para você. Tá? Então, como vai ser operacionalizado isso na prática, a gente vai ter que aguardar cenas do próximo capítulo. Mas é grande, sim, a possibilidade de ter, sim, essa formação e eu acredito que até fica mais barato para o órgão dividir pelas superintendências. Tá? Nós, servidores, por exemplo, lá do último concurso, eu entrei, fiquei alguns meses em ação, em atividade mesmo, e no final eu entrei em junho de 2017. E no finalzinho de 2017 é que eles convocaram todos os servidores em todo o Brasil e aí fizemos por superintendências. Nós ficamos aqui em São Paulo, ficamos a semana inteira, foi muito legal, vale muito a pena e é primordial, é fundamental você ter essa capacitação já logo o quanto antes. Né? Muitos estavam ali na capacitação, mas muitos já estavam craques já naquilo que estava sendo passado para eles, porque eles já estavam ali na atividade no dia a dia. Eu, como estava na área meio lá no começo, estava lá no RH, eu estava mastigando informações referentes ao RH, a gestão de pessoas. Não estava muito mais ali alinhado com a concessão, com o atendimento, como que está sendo para pedir os benefícios. Hoje eu estou craque. Né? Eu estou dando até aula até. Então, mas naquela época não. Então, para mim foi muita novidade, foi muito legal. Para muitos servidores, já até questionou, lá na minha agência não está acontecendo isso aí não, professor. Né? Então, o ideal é sim, já logo de cara, você foi aprovado, bacana, então vai lá, pega essa capacitação, vê como que funciona. Outra coisa também que vai ser provavelmente também exigido para vocês é uma grade até significativa de cursos online. Dentro do INSS tem a chamada escola virtual do INSS. Então ali tem, um rol grande, significativo de cursos referente à atividade do INSS. Contribuintes, muita coisa que a gente estuda para concurso, né, que a gente vai estar estudando no direito previdenciário, vai ter ali, só que é sempre um olhar diferenciado. Quando a gente está aqui, a gente está pensando, está focado naquilo que cai na prova. Né? Esse é o nosso foco aqui no preparatório. Não é? Só que lá no INSS o foco vai ser diferente. Então, por exemplo, uma coisa que eu vi nitidamente, uma coisa essas alterações da emenda constitucional, uma coisa é aquilo que eu passo para vocês aqui no curso preparatório para as provas. E outra coisa diferente é para os servidores que estão no atendimento. Então, são duas linhas diferentes. Então, vão ter vários blocos, vários mini cursos dentro dessa escola virtual, que vocês entrando no INSS será exigido de vocês também, tá bom? E claro que vai ter um prazo, né? Não vai ser tudo de uma vez. Alguém quer perguntar mais alguma coisa a princípio? Vamos lá.
Vantagens de trabalhar no INSS. Vamos lá, quais são as vantagens? Gente, de verdade, uma vez, principalmente quando eu estava começando aqui na agência de São José dos Campos, já alguns meses depois, um estagiário virou para mim: Cristiano, você gosta de trabalhar no INSS? Eu falei para ele, virei assim: eu não gosto, eu amo. De verdade, eu amo aquilo que eu faço. Sou apaixonado por aquilo que eu faço. Eu sou um homem muito realizado na atividade profissional que eu realizo. Gente, é extraordinário que tudo que você faz no INSS, seja responder um e-mail, seja digitalizar um documento, seja tirar cópia de um processo, uma pergunta que você responde, um telefonema, tudo que você faz é para ajudar uma pessoa, gente. Tudo. E até mesmo quando você está passando ali que ele não vai ter direito, você está passando a informação com propriedade. Você está passando um caminho, olha, hoje não dá, mas esse é o caminho para você pegar, para você ter direito. Gente, de verdade, quem tem, às vezes, esse propósito de vida, gosta de ajudar, sentir prazer, uma coisa que eu aprendi desde cedo é como é bom ser bom. Tem uma frase de Malba Tawan que ela diz assim: é bom ser importante, mas o importante mesmo é ser bom. E no INSS você tem essa oportunidade de vivenciar isso todos os dias. Seja ali da sua atividade, seja ali dos seus e-mails. Você está vindo ali um processo para você analisar, a pessoa não está mais ali na sua presença, mas saber que atrás, através daqueles documentos ali, é uma família. E dependendo se a pessoa tiver direito, você vai poder tirar essa pessoa da miséria, da pobreza. Então é extraordinário, gente, esse propósito de vida. Uma vez a gerente executiva, ela partilhou com a gente: Cris, nós somos pagos para fazer o bem para o próximo. De verdade, gente, de verdade. Você unir sua profissão com um propósito, com uma vocação de vida, gente. É muito, muito bom. Legal, de verdade. E eu vivo isso todo dia. Segundo ponto, gente, estabilidade. Gente, estabilidade, principalmente em período de pandemia, gente. Isso deu verdadeiramente uma paz imensa. A gente vê, né, que período triste, né, confuso, medo que a gente viveu, que nós vivemos todos. E foi um período perturbador, período de absoluta insegurança, sem saber o que seria no dia seguinte. Em plena segunda-feira, eu particularmente, como eu tinha acabado de assumir aqui a agência, eu assumi em dezembro de 2019, quando foi em março de 2020, estourou a pandemia. Então eu estava no começo, eu estava ainda tentando organizar a agência e tinha muita coisa. A agência aqui de São José dos Campos, ela era considerada uma agência curva de rio, uma agência problema. E eu cheguei ali com um propósito pessoal de vida de entregar ali meu suor e entregar resultado. E o que eu fiz, gente? Eu escolhi não trabalhar remoto. Eu escolhi trabalhar presencial. Primeiro que em casa eu não ia conseguir. Tenho criança pequena, em casa não tem espaço físico. TV, Netflix, criança pequena, as coisas de casa, não tem como. Eu não ia conseguir. Né? Tem gente que consegue se organizar, montar seu escritório, tudo direitinho. Eu não ia conseguir. E eu tinha essa necessidade, esse desafio. Eu optei em ficar presencialmente. Eu fui todos os dias, não trabalhei nenhum dia remoto. Só tinha eu no primeiro andar e um outro servidor que estava no segundo andar, que é o Luciano, que também já foi gerente lá aqui da agência de São José dos Campos. Gente, foi uma experiência peculiar, diferente. Em plena segunda-feira, eu sozinho no prédio, só ficava o pessoal da limpeza e de segurança, eles estavam indo ainda, mas eu olhava para a janela, ali, vocês conhecem, né, a rua ali da agência do INSS, ali bomba de carros, né, de pessoas, o fluxo ele é muito grande, mas eu olhava pela janela, gente, parecia que era domingo. Plena segunda, terça-feira, tudo parado, tudo parado. Então, todo esse período sombrio, esse período de medo, pude atravessar com tranquilidade, com serenidade, sabendo que pelo menos o emprego estava garantido. Então, a estabilidade, gente, realmente não tem preço. Algo que sempre busquei, consegui lá na Polícia Civil e hoje aqui no INSS nos dá realmente muita segurança. Como partilhou o professor José Roberto, você entra 3 meses, fica 3 meses em estágio probatório. Então, nesses 3 meses, uma vez a cada semestre, você é avaliado pelo seu gestor. Então, você não precisa ser lá
o diferenciado, né? O excepcional, você fazendo ali suas atribuições com tranquilidade, né? Cumprindo horário, não fazendo nada excepcional de ruim, né? Você consegue ali sua estabilidade com tranquilidade. Né? Eu sempre optei em entregar mais. Me pediu 6, eu entrego 8, eu entrego 9, como propósito de vida, né? Não porque me cobrem disso. Salário muito acima da média, gente. Gente, hoje a gente vê várias funções, tanto a nível de prefeituras, tanto a nível de estado, de nível superior, não ganham nem sequer a metade do nosso salário, gente. Né? Por que eu optei de migrar da Polícia Civil? Muitos perguntam, Cristiano, cara, que coragem é essa? 10 anos lá na Polícia Civil, 10 anos, e por que você migrou, rapaz? Você é doido? Eu falei, não, cara. Gente, depois que eu entrei no INSS, quase que dobrou o salário. Né? Eu amo, tenho muito orgulho de ter sido policial civil, amo a instituição policial civil, amei todo dia o meu trabalho, minha atividade, tudo aquilo que eu fiz, né? Foi muito gostoso, foi muito legal, uma experiência de vida extraordinária, né? Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria, foi muito legal, mas o salário, gente, aqui nos dá muito mais segurança, condições de você entregar um pouquinho mais de conforto para a sua família, tá? Então, muitas profissões, professores, gente, é sem dúvida nenhuma a profissão que mais merecia ter o maior salário do Brasil e do mundo, né? Professor. Mas nível superior, muitos professores têm graduação, têm pós-graduação, mestrado, doutorado e não ganham o valor que a gente ganha como técnico, né? Como nível médio dentro do INSS. Progressão automática a cada 1 ano. Ao todo são 13 níveis. Então é essa progressão que eu estava falando para vocês lá no começo. Tá? Então faça chuva, faça sol. Esse que é o que dá um pouco de tranquilidade. O que tira essa progressão? Você ter uma licença médica muito grande. Né? Então, e às vezes você está em processo administrativo disciplinar, ou seja, se às vezes te pegam fazer alguma coisa muito errada. Né? Então não vão te demitir. Eles precisam instaurar um processo administrativo disciplinar, chamado PAD, para poder apurar o que aconteceu de errado. Né? Então, é garantido para nós a defesa. Né? Então, todo mundo tem direito a se defender. Então, somente esses 2 casos. Uma licença médica muito prolongada, 4 meses, 5 meses de licença médica. Ou então, estar sofrendo um processo administrativo disciplinar é que impede essa progressão automática. Mas, caso contrário, cumprindo ali suas atividades com tranquilidade, você aumenta a sua progressão, a sua classe. Então, no começo, dá 100 e poucos reais. Então, já ajuda, né? Já dá um refresco. Então, a gente geralmente estabelece aquele padrão e aumenta 100 reais, já dá uma clareada. Mas aí vai chegando ali para o final da carreira, desses níveis de classe, aumenta 300, 400, 500, 600 reais. Aí sim você vê, opa, aí dá um refresco, né, muito maior ali para o seu orçamento mensal. Possibilidade de trabalho remoto. Gente, isso aqui, eu particularmente não consegui me identificar, mas muitos, hoje a maioria dos servidores aqui da agência estão trabalhando de casa. Então penso que existe sim também um conforto, você chegar, principalmente quando você está trabalhando em outra cidade. Então, eu morava aqui em São José dos Campos e me deslocava todo dia para Taubaté. Tá? Depois eu vou explicar, o INSS paga esse transporte mesmo de intermunicipal. O INSS paga esse auxílio transporte, senão eu tinha me mudado para Taubaté. Não precisei me mudar para Taubaté. Mas a partir do momento que eu estou, às vezes, meio que distante, eu poderia trabalhar, principalmente na gestão de pessoas, você pode, assim, tranquilamente. Adere o programa de gestão, aí você é obrigado, ali, você assume a responsabilidade de entregar pontuação pelas suas atividades. Tá? E você de casa, o horário que você estabelecer, de chinelo, coloca ali seu shortinho, né, sua camiseta, tomou seu café, senta no computador e você estabelece ali o seu horário. O INSS não vai controlar o horário que você vai trabalhar. Você quer trabalhar de noite, quer trabalhar de manhã, quer trabalhar mais tarde, é você que vai controlar. O INSS não controla. O que o INSS controla é a sua pontuação. Então, a cada tarefa que você conclui, você entrega um ponto e registra no sistema. Então, ali, hoje, atualmente, os servidores têm que entregar 90 pontos por mês. Então, você tem que registrar suas atividades e concluir para gerar os pontos. Você vai vendo ali as formas. Então, você entrega por produto. Então, se às vezes um dia você quiser, olha, hoje eu não vou trabalhar, você não trabalha.
né? Então, tranquilo. Mas aí, o outro dia, você tem que trabalhar dobrado? Aí você trabalha dobrado para correr atrás daquela pontuação, tá? Então, tem essa possibilidade do trabalho remoto. Tem muita gente que gosta, tem condições, né? Tem ali um espaço, um computador legal, tá? E consegue estar trabalhando no remoto. Só terminar essa parte aqui e eu já passo de novo para vocês se quiserem fazer alguma pergunta. Possibilidade de trabalho remoto eu já partilhei. R$ 458 de auxílio alimentação. Tá? Então, isso aqui é padrão, todos os servidores, além da remuneração, paga-se também em dinheiro, junto com a remuneração, esse R$ 458 de auxílio alimentação. R$ 130 de auxílio saúde. Então, se você adere um plano de saúde, o INSS ele dá uma contrapartida. Ele participa, ele ajuda nesse custeio do convênio médico. Então, você adere lá, por exemplo, depois cobrar o merchan da Unimed, por exemplo. Você adere lá, por pessoa, tanto o titular, tanto os dependentes, o Instituto vai pagar para você R$ 130 por pessoa. Tá? Bolsas de estudos, tá? É muito recorrente. Esse ano nós tivemos oferta de bolsas de mestrado pela FGV, não é qualquer faculdade, mestrado pela FGV. Nós tivemos oferta de pós-graduação pela FGV também, tá? E também teve agora de tecnólogo de graduação, mas aí foi focado para os servidores que não têm graduação. Lá atrás, quando eu entrei, aí depende muito da administração do momento. Mas lá, quando eu entrei, eles ofertaram bolsas de estudo e aí você podia escolher tanto a graduação, tanto a pós-graduação, se adequando mais ou menos dentro da área que possa reaproveitar dentro do INSS, eles bancavam independentemente do valor. Você escolhia o curso e você escolhia a faculdade. Então, tivesse ali mais ou menos você provando que se enquadra mais ou menos nas atividades do INSS, o Instituto bancou. Tá? Então, conforme a cada administração, vai se ofertando uma proposta diferente de bolsas de estudos, mas é definido como meta, né? Essa valorização, esse aumento dos estudos dos servidores públicos. Então, é uma tendência permanente e recorrente de sempre eles ofertarem essas bolsas de estudos. E o auxílio transporte, que aí a grande vantagem é que o Instituto ele paga esse intermunicipal. Então, se, por exemplo, eu optar em morar aqui em São José dos Campos, mas eu passar lá em São Paulo, estou trabalhando lá em São Paulo e tenho essa disponibilidade de ir e voltar todo dia, o Instituto vai pagar esse auxílio transporte para você. Tá bom? Alguém que quer perguntar alguma coisa em relação aqui? Não, é fora. Fora. No caso, quando finalizar a faculdade, que eles autorizarem a fazer, tem aumento de salário no curso? Nesse momento, não. Nesse momento, não existe, por exemplo, um pagamento especial, como existe na área judiciária, o judiciário que ele paga. Se você tem uma graduação, ele te dá um bônus. Se você tem uma pós-graduação, ele te dá um outro bônus. Se você tem um mestrado, um doutorado, ele te dá um outro bônus. Hoje, no Instituto Nacional do Seguro Social, não tem. Existe a previsão de envio dessa proposta. Provavelmente, quando se tornar carreira de Estado, aí sim eles aprovem, junto com esse pacote de benefícios que eles vão gerar, essa aprovação dessa bolsa, né, ou desse auxílio, ou desse bônus pela sua graduação. Hoje, no Instituto não tem. Tá? Então, banca, sim, muitas dessas chuvas de bolsas são recorrentes, mas hoje você não ganha R$1 a mais, por exemplo, por ter graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado. Ok? Por favor. Não tem limite. Tá? Não tem limite. Temos 2 servidores que passaram no concurso e já estavam aposentados pelo regime geral. Eu já estava aposentado lá no Banco do Brasil, recebendo a aposentadoria lá, prestou, passou. Ele só tem aquele limite constitucional dos 75, né? Acima de 75, acho que é 75, né? 75 ou 70. É. E não pode, né? Passou, aí não pode mesmo. Mas... Certo? Mais alguém? Pessoal, então, passar aqui para vocês algumas dicas para passar no concurso, tá? Primeiro, gente, a dica fundamental. O quanto antes começar, melhor. Uma coisa que eu aprendi lá, principalmente quando eu estava me preparando para a Polícia Civil,
principalmente as 2 vezes que eu passei, que eu não passei, prestei, nadei na praia, e eu, caramba, eu não sou burro, né? Eu estou estudando até de madrugada e nada, nem para a segunda fase eu não fui. E na época eu estava trabalhando numa livraria, tinha ali a Max Livros, que fica ali do lado ali da Univap ali, e eu trabalhava na livraria e eu comecei a fazer uma espécie de bico lá no Curso Êxito, né? Um Curso Êxito que ficava lá no Jardim Aquários. Não tem mais, né, José Roberto? Mas ficava lá e a gente tinha uma livraria lá dentro. E lá, pela primeira vez, eu comecei a ter contato com pessoas, com servidores que tinham passado em concurso público. Porque até o momento, para mim, concursado, né, que tinha sido aprovado, era que nem entrevistado do IBGE. Todo mundo fala, mas nunca tinha visto um. Né? Naquele momento, comecei a ter contato. Não, eu já sou lá do TJ, não, eu já sou policial civil. E eu comecei a perguntar para o pessoal, né? E qual que é o segredo? Poxa, eu prestei 2 concursos da Polícia Civil, estudei pra caramba e nada, nem para a segunda fase. Aí eles falaram, olha, o quanto antes você começar a estudar, melhor. Evita deixar para começar a estudar depois que sai o edital. Você tem que estudar o quanto antes. Tá? Então, quando sai o edital, fica bem puxado para você conseguir assimilar conteúdo. Eu, particularmente, eu só conheço 1 ou 2 servidoras que depois que saiu o edital, que realmente conseguiram passar. Mas eles não estavam trabalhando, né? Então conseguiram se organizar, conseguiram ter disciplina e passaram. Então, existe essa possibilidade? Existe sim. Mas a dica do pessoal qual foi? O quanto antes você começar a estudar, melhor. E dito e feito. Eu comecei a estudar já com antecedência para a prova de escrivão. Eu fiquei em 2º lugar na prova escrita. Dito e feito, aí na sequência ali. E junto eu fiz também de agente de telecomunicações. Na prova escrita eu fiquei em 7º. Tá? Então, vale muito a pena. Estudo e revisão. Gente, 2 linhas que nós temos que trabalhar é o estudo, você tem que assimilar, você tem que trazer esse conteúdo. E nesse estudo aqui é fundamental a aula do professor José Roberto, dicas de estudo disponível lá no YouTube, gente. E o professor está sempre fazendo novas aulas em relação a essas técnicas de estudo. Então, é fazer mapas mentais, é fazer vademecum, é fazer resumo. Então, você tem que trazer esse conteúdo para você. E uma técnica também que funcionou para mim é você dar aula daquilo que você aprendeu. Quando você consegue dar aula daquilo que você aprendeu, é porque você reteve esse conhecimento. Tá? Só que aí o que você vai ter que trabalhar? A curva do esquecimento. Gente, tenta imaginar daqui um corredor imenso, como se fosse um arquivo. Tá? Um corredor imenso, até lá atrás. Então, é o corredor da memória. Aqui no começo é o consciente. Tudo lá para trás é o subconsciente. Aí me vem perguntar aqui para mim, olha, me traz aí a informação sobre direito constitucional. Eu vou lá no fundo, faz tempo que eu estudei isso. Vou lá no fundo, lá no subconsciente e trago aqui. Ó, tá aqui, ó, essa informação de direito constitucional. Passou um pouquinho, ele me pede de novo. Ah, me traz de novo aquela informação. Aí eu vou lá de novo, vou lá no fundo. Na 3ª vez, eu não vou deixar mais a informação lá atrás, eu vou deixar aqui mesmo. Entendeu? Para que eu vou lá deixar lá atrás? Não essa informação. Vou deixar aqui porque ela está me cobrando toda hora. Estão me pedindo toda hora. Então eu vou deixar essa informação aqui. Isso que acontece com a revisão. A revisão é aquilo que você está revisando toda hora, que você está se perguntando toda hora. Ele não vai guardar lá no subconsciente, não vai deixar lá guardado no fundo. Ele vai deixar aqui no consciente. Então por isso que a revisão é fundamental. E aí você não vai perder informação na curva do esquecimento. Curso preparatório, gente, principalmente quando a gente está com pouco tempo, é fundamental, gente. Né? Eu vi, de verdade, o quanto que eu perdi de tempo estudando, principalmente na primeira vez que eu me prestei para o INSS, quanta informação que eu perdi tempo, às vezes decorando tabela, e fui ver que não senti nem cheiro na prova. Então, os cursos preparatórios, eles são mais assertivos. Então, eles já direcionam as aulas naquilo que vai cair. Existe uma técnica de Pareto. Técnica de Pareto, você trabalhando 20%, você atinge 80% do resultado. É como, por exemplo, você olhar no seu celular, você pegar 20% dos aplicativos do seu celular dão mais,
Então, geralmente, mais de 80% que você consome ali no seu celular. Então, a técnica de Pareto realmente funciona. Até pesquisa isso na internet. É uma técnica que é aplicada pelos professores aqui da Unicursos. Exercícios e simulados, gente. Exercícios e simulados, a mesma coisa. Primeiro, os exercícios. Os exercícios, gente, podem perceber, existe até o professor uma vez deu a dica em uma das aulas, o site Que Concursos. E eu utilizei bastante. Site www.queconcursos.com.br. Quando você faz essa pergunta para você mesmo, e você tenta ali, caramba, qual que é a resposta? É A, B ou C? Caramba, não sei, acho que é a C. Né? E você realmente tenta ali trazer o resultado, marca C. Aí você resolve a questão. Por mais que você erre aquela questão, você aprende. E você percebe que depois você não vai mais esquecer aquela questão. Então você erra ali no exercício, mas na prova você não erra, porque você aprendeu. E o simulado, gente, é fantástico o simulado, gente. Você exercitar como que você vai se preparar, como que você vai se comportar na prova. Principalmente quem fica muito emocionado, né, ali com as energias, às vezes fica nervoso, principalmente às vezes aquela pessoa que estudou pra caramba e deu aquele branco. Com o simulado você consegue trabalhar isso. Você faz a sua gestão do tempo. Você aprende que você não pode tomar tanto, tem que se hidratar, mas não pode tomar tanta água, porque você não vai dar vontade de ir no banheiro toda hora. Em que momento que vale a pena você se levantar? Que você precisa ter meia hora ali, pelo menos no finalzinho, para você passar as questões para o gabarito. Algo mais importante ainda é depois você ver quais as matérias que você está com maior dificuldade. Até partilhei isso com o pessoal das aulas, né? Até a Josia que trouxe aqui o exemplo. Eu fiz o simulado e eu percebi que eu estava com dificuldade em português. Estava perdendo muitas questões em português. E que eu fiz? Eu assinei um curso só de português. Batata, gente. Em português eu gabaritei na prova. Além do tempo investido lá em Direito Previdenciário, em todas as outras matérias, gabaritei português. E aí, não sei se... Eu fiquei em 4º lugar para ampla concorrência, lá em Taubaté. Todos os outros que estavam ali na minha sequência ali estavam com 99. Eu fiquei com 100. Ou seja, um ponto, gente. Um ponto me separou de 15 e 20 ali. Então, cada ponto, cada questão que você conseguir ganhar ali será fundamental. E a dica de ouro, gente. A dica de ouro cai muito naquilo que o professor já partilhou no começo. Se você tem disponibilidade, às vezes não tem impedimento, conversando com a esposa, com o esposo, tem disponibilidade de se mudar, por que não, às vezes, prestar, às vezes, até para outro estado? Eu trabalhei com uma colega lá em Taubaté, Joyce, ela prestou lá para Palmas, no Tocantins, ela foi ousada. Morava em Taubaté, família toda em Taubaté, prestou para Palmas lá no Tocantins. Passou, foi lá, aguentou as pontas lá 2, 3 anos e depois conseguiu a remoção. Hoje está aqui em Taubaté, próximo da família dela, ganhando o salário de analista do Seguro Social. Então, às vezes, vale a pena. Quando sair o edital, veja para onde que são as vagas. Como que está a situação aqui em São José? Dá para brigar aqui? Opa! Será? Não sei. Olha, vejam outras possibilidades. Às vezes você olhando mesmo lá para longe, às vezes cidades que às vezes não vai ter tanta concorrência. O pessoal não vai procurar muito. Por favor. Sim. Eles são, sim, muito boa pergunta. Qual que é o seu nome? O Paulo, ele está perguntando aqui como que são distribuídas as vagas de PCD. Essas vagas, tem tanto vagas para PCD, tanto para pessoas afrodescendentes. Hoje é aprovado constitucionalmente, tá? Na lei. Existe um percentual. Então, existe um percentual sobre estas vagas que o INSS ele vai ter que respeitar. Eu só não vou lembrar o percentual agora. Tá? Mas é aplicado um percentual sobre essas 1.000 vagas e aí o Instituto é que vai fazer a distribuição. Então, se, por exemplo, pintou uma vaga aqui para São José dos Campos, desse vai ter como aplicar essa porcentagem? Não vai ter como. Lá para Taubaté já teve. Lá foram 5 vagas ao todo. Foram 3 vagas ampla concorrência, uma vaga PCD e uma vaga afrodescendente. Tá? Então, geralmente, são lá nas agências que tem maior número de oferta de vagas, que aí eles aplicam a porcentagem. O mais importante é que na porcentagem total das 1.000 vagas, atinja o que está estabelecido na lei.
Tá bom? Então, geralmente é na onde tiver maior oferta de vagas. E aí sim eles aplicam essa porcentagem. Tá joia? Vai mostrar já. Sim. Exatamente, Marcelo. O Marcelo aqui está perguntando se é no edital. Exatamente. O edital ele vai mostrar exatamente a quantidade. Vai ser a mapa da mina, né? O mapa do ouro, né? Vai mostrar onde que estão essas vagas e é ali que você vai analisar a sua estratégia, aonde que você vai brigar. Eu, antes de soltar o edital, eu já estava até de olho em Guarulhos. Porque eu sabia lá que teve uma grande remoção lá de Guarulhos, lá no último concurso, né? Caramba, eu já estava até pesquisando como que é a agência, como que faz para chegar. Quando a gente é concurseiro, né? Por isso que é gostoso, gente, viver esse momento, um prazer gigante estar aqui com vocês, porque há poucos anos atrás eu estava na mesma situação que vocês. Com esses olhos brilhando, com esse sonho no coração, lutando, disponível para lutar por este sonho. Então estava nessa mesma situação. Quando eu trabalhava lá com o Robson lá no monitoramento, lá na delegacia, eu já estava pesquisando, até que saiu o edital. Então, você vai fazendo as conspirações, as possibilidades, as estratégias, mas é no edital que você realmente vai ter que definir sua estratégia, como que você vai conquistar a sua vaga. Alguém tem mais alguma pergunta? Você, olhando de dentro hoje, quais seriam as principais agências que tiveram mais perda de servidor, talvez tenham maior número de vagas? Sim. Qual que é o seu nome? O Guilherme está perguntando aqui, olhar de dentro, quais são as agências ou as cidades que mais precisam. Então, o Guilherme, né? Essa decisão ela é tomada em Brasília, tá? Não vem para nós. Então, hoje, olhar de servidor, geralmente as cidades maiores são as que mais precisam, tá? Então, as cidades maiores, elas precisam tanto no atendimento e precisam tanto na análise de benefícios. Hoje, aqui em São José dos Campos, nós temos um corpo de servidores excepcionais aqui de São José dos Campos na análise dos benefícios. Eles sempre estão cumprindo a meta. A meta, por exemplo, deles é 90, eles sempre estão entregando mais. Mas os servidores aqui não dão conta da demanda que entra. Né? Então, a demanda que vem para cá, para a nossa região, outros servidores têm que atender para a gente poder dar conta dessa demanda que nós temos aqui em São José dos Campos. Então, hoje, as maiores cidades, elas não dão conta. Porque existe ali um movimento ali da tendência dos servidores, às vezes, procurar uma outra cidade mais tranquila, né? Que não tenha tanta demanda, que seja mais tranquila, às vezes buscando ali uma qualidade maior de vida. Então, o nosso olhar lá de dentro, que sejam essas cidades. Mas pode ser que, às vezes, a instituição ele vai olhar para aquelas agências que só tem um servidor apenas. E que não são poucas. Aqui, por exemplo, a gente tem Cruzeiro, a gente tem Guararema, ali, que tem 2, 3 servidores. São José e Jacareí são as que mais tem aqui, né, na região. Mas a gente não dá conta. Então, nós ainda não sabemos qual vai ser o olhar da administração lá em Brasília. Se eles vão olhar para onde que mais precisa ou se eles vão olhar para as agências que só tem um servidor apenas. Entendeu? Alguém quer perguntar mais alguma? Por favor. Assim, vale a pena avaliar bem e até fazer o prestar o concurso para um outro estado. Exatamente. Família, mais fácil. Exatamente. Qual que é o seu nome? A Adriana está perguntando se vale a pena, às vezes, a gente estudar e prestar lá para outro estado. Eu, com certeza, com toda certeza, sim. Porque também tem a possibilidade do trabalho remoto. Então, mesmo às vezes, você trabalhando vinculada lá em Palmas do Tocantins, você entra no sistema de lá daqui de São José tranquilamente. Você bate a pontuação. Então, e esse pessoal que está trabalhando no remoto, eles têm que comparecer na agência? Não precisa. São 2 programas de trabalho remoto. Tem o semipresencial, tá? Esse semipresencial você tem a obrigação de comparecer na agência 2 vezes por semana. Ou entregar 40 horas no mês. E tem o trabalho remoto integral. Ou seja, esse de trabalho remoto integral, você não tem obrigação nenhuma de ir na agência. Os gestores, eles poderão te convocar, às vezes, para uma reunião. Mas a maioria hoje das reuniões, 90%, são online. Então é pelo Teams, né? Isso a pandemia trouxe e veio para ficar. É Teams pelo Meet, então é reunião online. Mas uma vez ou outra, capacitação, às vezes um alinhamento com toda a equipe, a gestão acaba convocando esses servidores
para uma reunião presencial. Aqui, geralmente, aqui na nossa região, a gente só faz geralmente no final do ano e mais para confraternizar mesmo. Mas a gente, todo mês, a gente tem que fazer uma reunião com os servidores, mas a gente sempre faz online. Então, eu apostaria com toda certeza que sim. Você olhar lá, às vezes, uma cidade, você conversou com o marido, conversou com a esposa, né? Conversou com os filhos, tem que conversar com os filhos também, né? Chegar ali com aquele pacto, vamos, vocês têm coragem, vocês aguentam junto comigo? Não, a gente aguenta. Então eu vou prestar então. E no último concurso, a última prova, mesmo eu optando lá por Taubaté, eu fiz a prova aqui em São José dos Campos. Eu acredito que eles vão manter isso. Então mesmo que você opte, não, eu quero brigar lá no Acre, mas eu escolho fazer a prova aqui em São José dos Campos. No último concurso teve essa possibilidade. Eu acredito que vai ter de novo, tá? Então eu brigaria, sim, com toda certeza. O último concurso que você prestou não tinha aqui? Teve uma vaga só. Em Taubaté tinha mais. Tinha 3. Lá, essas 3 vagas foram 3.700 concorrentes. Aqui não ficou muito pouco também, não. Aqui eu acho que deu 1.500, acho que mais de 2.000 concorrentes. E fiz acertado, porque a menina que passou, que é a Gabi, hoje ela está em Jacareí, a pontuação dela eu não ia conseguir bater mesmo, não. Então, realmente, fiz correto lá de prestar lá em Taubaté. Então, às vezes, sair por essa tangente, por esse plano B, às vezes é o mais acertado, sim, com certeza. Tem algumas agências que fazem para fazer polícia médica, essas coisas. Sim. Tem chance de ter convocação de servidores dessas agências ou essas provavelmente nem vão receber? Olha, aí cai na mesma pergunta do colega. Como é que é o seu nome? Maíra. Então a Maíra está perguntando se às vezes, por exemplo, é agências meio termo, né, que tiveram uma redução de servidores, de serviços, como a de Caçapava, por exemplo. Você tem essa possibilidade de convocação. É possível? É possível sim, Maíra. Mas ainda assim cai nessa estratégia, ainda vale a pena. Então você às vezes procurar um plano B e depois ir retornando para a sua agência de origem. Hoje quem está lá como gerente da agência lá de Caçapava é a Aline. A Aline, ela começou lá em Jundiaí. Ela já morava aqui, né? Ela prestou, foi lá para Jundiaí, passou lá na PS lá de Jundiaí, comprou casa lá, decidiu, não, eu quero voltar para Caçapava. Ela vendeu a casa dela lá, só que daí ela voltou a morar em Caçapava, aí ela conseguiu transferência para Taubaté. Assumiu uma função, uma coisa também que dá para a gente fazer, mesmo em estágio probatório, é você, mesmo estando lotado em outro local, você assumir, claro que com a liberação da sua chefia imediata, você assumir uma função, seja como chefe de uma seção, seja gerente de uma agência ou de um determinado setor, você consegue. Então, quando eu assumi aqui a gerência de São José dos Campos, eu ainda estava em estágio probatório. Naquele momento, eu não podia, formalmente pelo edital, eu não posso, a gente em estágio probatório, a gente não pode pedir remoção, só depois dos 3 anos. Mas eu assumi aqui em São José dos Campos como gerente, deu 1 ano, cumpri ali meu estágio probatório, pedi, hoje estou lotado aqui em São José dos Campos. Então, e a Aline fez isso, ela assumiu a função em Taubaté, e aí depois teve a possibilidade de assumir a função ali em Caçapava mesmo. Hoje ela está lotada, é gerente da agência da cidade que ela mora, né, e lotada na agência. Então mesmo que ela deixe a função, ela chegar no momento, olha, estou cansado, vou me dedicar à família, vou me dedicar a outros estudos, né, outra meta na vida pessoal, vou deixar a função, ela já está lotada ali em Caçapava. A mesma coisa comigo. Então fui lá em Taubaté, a minha vaga era para Cunha, assumi ali na gestão de pessoas, entregamos o bom trabalho, viramos chefe ali do setor, assumi que em São José estamos entregando, hoje é uma das melhores agências aqui do Vale, estamos conseguindo entregar um bom trabalho, graças a Deus, e hoje já estou lotado aqui. Entendeu? Professor, na parte de analista de curso superior, Sim. tem curso específico ou é geral? Depende, como é que é o seu nome mesmo? O Marcelo está perguntando qual a formação que é exigida para os analistas. Geralmente, o Marcelo, ele é exigido uma formação específica. Geralmente pede, no último que teve para analista, é muito comum analistas com formação em serviço social, em direito e administrativo, e teve já também de engenheiros.
Nós, acho que teve somente uma vez um concurso que exigiu escolaridade nível superior em qualquer nível, em qualquer escolaridade, né? Em qualquer formação, em qualquer graduação, só teve uma vez, tá? Mas não se tem, depende muito do edital. E como eu disse, a tendência é eles tentarem nivelarem para todo mundo essa exigência de nível superior. Mas aí, com toda certeza, aí vão pedir escolaridade de nível superior em qualquer formação. De modo geral, número de décimos. Aí é grande. O José Roberto, que eu acho que passou na última live, eu não vou lembrar de cor, mas é mais de 20 mil servidores. É muito grande, gente. Hoje, parece que tem mais de um milhão de solicitação de benefícios na fila, aguardando análise. É muita gente, é muito benefício atrasado. Tá? Então, foi estabelecido entre o INSS um acordo com o STF, foram estabelecidos vários prazos, mas a instituição ainda está correndo atrás para pelo menos diminuir essa fila. Pelo menos dar conta, chegar um dia que dê conta daquilo que está entrando. Está acontecendo muito os sistemas ainda de automatização de alguns benefícios. Então, alguns benefícios, por exemplo, como o salário e maternidade, se o cadastro está tudo bonitinho, está tudo certinho, a pessoa solicita e já é concedido automaticamente. Mas vai demorar muito ainda, gente, né? Então, existe uma fila muito grande, mais de 1 milhão. Acho que, dependendo do processo do benefício, demora-se 4, 5, 6 meses para se ter um resultado. Né? Hoje a instituição está fazendo uma gestão muito legal. Então, alguns benefícios, por exemplo, salário, maternidade, pensão por morte, que precisa de uma atenção, uma resposta imediata, está tendo um foco principal. Mas existem vários outros processos que estão lá engavetados. Por exemplo, tem uma espécie lá chamada solicitação de contestação de NETEP. Geralmente as empresas que solicitam isso. Gente, tudo parado. Recursos, tudo parado, revisão, está tudo parado. Então, existem várias gamas de serviços que estão lá no sistema, mas estão parados. Porque não tem gente, não tem servidor para dar prosseguimento, para analisar isso. Então, a necessidade é muito grande mesmo. Robson? Então, o Robson está perguntando se possivelmente vão chamar além dessas 1.000 vagas. Eu acredito que sim, Robson. Eu acredito que sim. Então, todos os outros concursos anteriores, exceto o último, chamou muito além das vagas iniciais. O último edital, gente, pegou um período de recessivo muito grande da economia brasileira. Então, e a atual administração, o que procurou fazer? A atual administração, ele procurou enxugar um pouquinho a máquina e tentar automatizar alguma coisa. Isso o governo já fez no INSS. Já enxugou bastante, os servidores caíram praticamente pela metade com a última chuva de aposentadorias, com a última reforma da Previdência. Então caiu praticamente pela metade. E já tem implementado um sistema de informatização, de automatização dos sistemas. Ou seja, o INSS chegou no limite. Tudo que podia ser feito foi feito já na autarquia. Então, daqui para frente, para tentar melhorar, só com novos servidores. Então, isso está claro. Então, eu acredito que mesmo que entre outra administração ou permanecendo a mesma, já está claro que somente com o que tem, se eu quero diminuir essa fila, se eu quero atender melhor a população, eu preciso de mais servidores. E eu acredito piamente que vão sim chamar, além dos previstos das 1.000 vagas. É Maíra, né? Sim, Maíra. Além dessas 1.000 vagas agora, você acredita que a gente vai ter mais editais publicados por INSS daqui a 2, 3 anos? Um período mais curto. Sim. Não dá para prever, Maíra. A Maíra está perguntando se existe a previsão de daqui 2, 3 anos soltarem novos editais. Então, a gente começa sempre com o edital. O edital ele vai dizer qual que é a validade desse concurso. Vai ser de 2 anos? Vai ser a possibilidade de prorrogar por mais 2 anos? Então, dali você estabelece um mapa. Existe ainda essa possibilidade de soltarem um novo concurso para analista. Então, por mais que existe essa possibilidade de um estado de carreira, uma carreira de estado, de tentarem nivelar, existe a possibilidade de soltarem um novo concurso para serviço social, por que não? Né? Ou outras carreiras, não há impedimento. Só que sempre depende do momento político, da administração, da proposta. Nesse momento, o que eles só ventilaram mesmo são essas 1.000 vagas para técnico, mas tudo é possível, Maíra.
Com relação à eleição, ela pode influenciar em alguma coisa? Não vai influenciar, tá? Então, existe sim a previsão do edital, eu acredito que no máximo em torno de 2 meses, e a prova no final do ano. Exatamente. 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 É arregaçar as mangas e... Por favor. Por favor. Sim, a prova, o edital foi em dezembro de 2015 e a prova em 2016. Sim, ai, que legal. Sim. Isso mesmo. Qual que é o seu nome? A Adriana, então, está perguntando se prorrogou o concurso. Prorrogou, sim. Prorrogou, só que não chamou ninguém. Nesse último edital não chamou ninguém. Eu acredito muito que foi mais ou menos no momento político e econômico que estava vivendo o país, né? Então era um momento econômico delicado, principalmente com a questão da pandemia, que agravou depois, e a visão da administração. A visão da administração, eles tentaram enxugar a máquina primeiro, tentar automatizar, para depois olhar assim, olha, eu já fiz uma boa gestão aqui com o que eu tenho. Agora eu preciso sim de uma... Por isso que até aprovaram esse concurso do INSS, porque eles já tinham enxugado a máquina. Já está todos os sistemas muito bem, muitas tarefas já foram automatizadas. Ou seja, então já implementei aquilo que eu podia fazer como gestor. Agora não tem como, agora eu preciso de mais servidores para poder entregar mais resultado. Bom? Bom, Adriana? Alguém mais, pessoal? Tranquilo? Então, só para encerrar aqui uma frase para nossa reflexão, uma frase de Dom Bosco: eu não disse que seria fácil, eu disse que valeria a pena. Ser concurseiro, passar numa prova, fácil? Não é fácil, né? Tendo disponibilidade, força de vontade, você consegue? Consegue. Então, fácil? Não é. Vai precisar de um sacrifício pessoal de cada um. Mas se vale a pena, gente, eu posso falar com todas as letras, com 10 anos de policial civil, 5 anos como servidor do INSS, como gestor do INSS, que vale, gente. Valeu, vale e sempre vai valer muito a pena. Obrigado, pessoal.